Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Marco Antônio Abud, sou psiquiatra da Universidade de São Paulo e eu estou aqui hoje de volta com a nossa série de quadros sobre saúde mental. Hoje eu escolhi falar de um tema que é muito prevalente, todo mundo já ouviu falar, que é a depressão. Bom, por que falar de depressão? Depressão é uma coisa que é muito difundida. Todo mundo já ouviu dizer que você está deprimido, todo mundo usa esse termo no dia a dia. A depressão, como uma doença médica, é uma coisa diferente da depressão que a gente usa no dia a dia. A depressão, como uma doença médica, é o quadro psiquiátrico mais comum. Ela afeta até 20% da população mundial, ou seja, 1/5 das pessoas no mundo vai ter um dia um quadro depressivo. No Brasil, estima-se que são 38 milhões de pessoas atingidas. Bom, mas qual que é a diferença entre depressão e tristeza? Todos nós temos variações de humor. Tem dias que nós estamos um pouquinho mais para cima, mais alegres, mais dispostos. Tem dias que nós estamos um pouco mais para baixo, acordamos mal, dormimos mal, a iluminação do dia não está legal, a gente passou por uma situação chata, desagradável, uma perda. Isso faz com que a gente fique para baixo. Essas flutuações são naturais. E isso não tem nada a ver com a psiquiatria, não tem nada a ver com depressão. A depressão médica é uma coisa muito diferente. O termo depressão, a psiquiatria roubou da geografia. Geografia, quando tem um relevo e cai, tem uma profundidade, se diz que existe uma depressão. Pois bem, a nossa depressão também é isso. É um caimento, uma profundidade na energia vital da pessoa. Parece que o psiquismo, a motivação, o quanto que a pessoa consegue ter prazer nas coisas é sugado. Como é que o indivíduo com depressão se sente? Ele pode se sentir triste, sem vontade de fazer as coisas. Mas às vezes a depressão não vem com tristeza. Ela vem com uma coisa que é muito importante, que é a perda de prazer. Ou seja, parece que o mundo ele fica com uma lente preto e branco. As coisas não têm mais graça, não tem mais sal, não tem mais colorido. As coisas que a gente gostava de fazer perdem a graça. A gente se sente para baixo, sem energia, sem capacidade para mudar essa situação. A nossa autoestima cai. Nós podemos sentir sintomas físicos, como angústia, aperto no peito, como falta de ar. O nosso sono fica alterado. Nós acordamos no meio da noite, nós temos dificuldades para dormir. O nosso apetite também fica muito alterado. Nós ou perdemos a fome e emagrecemos muito, ou comemos de uma forma compulsiva. E a memória, concentração, capacidade de raciocínio parece que se perde. Nossa cabeça fica vazia. Tudo isso faz com que a pessoa sofra muito e ela não veja formas de sair dessa. E pode ter pensamentos de acabar com tudo, pensamentos de morte. É um quadro muito importante e que merece tratamento. A pessoa que está deprimida, ela tem alterações biológicas no cérebro dela. Ela tem fatores ambientais e sociais que também estão envolvidos nisso. Ela precisa de um tratamento específico. Como que é o tratamento? O tratamento envolve várias estratégias. Quando o quadro depressivo é leve, sem sintomas físicos, quando a pessoa não tem nenhuma dificuldade para levar as atividades do dia a dia, a gente pode só indicar atividades de psicoterapia, yoga, meditação e atividade física. Quando o quadro tem muitos sintomas físicos e está impactando no dia a dia, a gente tem que adotar estratégias biológicas. E hoje em dia tem 2 estratégias muito aprovadas para esse caso com muita eficácia. O uso de medicações e o uso de estimulação magnética transcraniana, que nós vamos conversar em outro vídeo. Quando feito por especialistas experientes, existe um estudo dos Estados Unidos que mostrou que 80% dos casos chegam à remissão completa, ou seja, 80% das pessoas com depressão podem de fato ser curadas. Então, as notícias, o que eu quero que a gente fique gravado na conversa de hoje é que depressão é uma coisa muito impactante, tristeza, sofrimento do dia a dia é diferente de depressão. A depressão pode ser abordada através de vários tratamentos e quando feita por especialistas tem 80% de chance de remissão. E
O tratamento deve ser feito com o objetivo de deixar a pessoa bem, sem sintomas, com capacidade de agir na esfera profissional, familiar, social, de uma forma que ela quer fazer. Essa é a nossa ideia, esse é o nosso recado. Uma boa semana para vocês. Meu nome é Marco Antônio Abud, sou psiquiatra.